Olá, sou Flávio Goldberg, advogado, professor, mestre em Direito. Hoje, mais um vídeo do Interlocução Brasil. Conversei com o professor Gabriel Chalita, falamos sobre os conflitos éticos e morais, direito e política, e principalmente sobre as questões nessa crise pandêmica em que vivemos. Espero que gostem. Olá, professor Gabriel Chalita, é um prazer conversar com o senhor. Fico feliz de podermos bater um papo sobre sua trajetória, sobre direito e ética. Eu que agradeço, Flávio. Acho que é um momento da gente conversar mais, né? Estar mais próximo das pessoas, trocar ideias, refletir. E eu tenho acompanhado as coisas boas que você anda fazendo, né? O seu pensamento, a sua maneira de se preocupar com o Brasil e com o mundo. Então, eu que agradeço o convite desse bate-papo nosso. Fico feliz, professor. O senhor foi deputado, é professor de direito, um grande professor de direito, um grande jurista, tem bastante livros escritos, um grande escritor, é membro da Academia Paulista de Letras, foi secretário de Educação de São Paulo e agora tem frequentemente dado aulas também sobre o campo da filosofia e da ética, que acho muito importante. Eu sempre assisto às suas aulas e fico encantado. Eu gostaria de saber, nesse momento delicado que vivemos, que é essa crise pandêmica, como o senhor vê esses códigos éticos, por exemplo, a busca incessante pela vacina por países ricos, se sobrepondo por países pobres, como o senhor enxerga isso? Sabe, Flávio, eu acho que é uma pausa na humanidade, né? E no início, muitas pessoas imaginavam que nós fôssemos sair desta crise com uma postura ética muito mais correta do que antes da crise, né? De repente, o mundo tinha medo de que uma bomba atômica, né, uma bomba nuclear, uma terceira guerra mundial, que isso deixasse, né, um rastro de morte, de dor. De repente, não foi uma bomba barulhenta, não foram armas, foi um vírus silencioso que silenciou o mundo. Isso deveria chacoalhar um pouco as pessoas para refletirem, né, o seu estar no mundo, o que as pessoas estão fazendo para que, de fato, elas compreendam a relação entre as pessoas, a postura ética, né? Porque o que é ética? A ética é esse código de conduta que visa um bem, né? Ética é esse imperativo categórico que dizia Kant, né? Do se colocar no lugar do outro, do não fazer nem sozinho, nem acompanhado aquilo do que você iria se envergonhar, é ter uma visão mais ampla nesse compromisso civilizatório. O que a gente vem assistindo um pouco, né, é alguns líderes que têm uma responsabilidade maior pela vida das pessoas, que tomam cuidado com essa vida, e alguns outros líderes que têm tido uma postura mais barulhenta, né? A fake news virou o tema da moda, e a fake news é um tema muito importante de ser refletido quando se pensa na ética. Era um momento em que as pessoas deveriam se unir para defender a vida, as pessoas deveriam se unir para pensar no que elas poderiam fazer para caminhar juntas depois, né? Mas, infelizmente, nós temos uma inversão, às vezes, do pensamento humano, da ação humana do mundo, da ação de lideranças, sejam políticas, empresariais, artísticas, intelectuais, não importa, que muitas vezes essas pessoas elas olham para o próprio umbigo, e isso é exatamente o contrário da ética. Quando eu estou preocupado comigo, com o meu dinheiro, com a minha vida, com o meu bem-estar social, e o outro para mim é um detalhe, mostra que eu não entendo nada de ética. Pegando um gancho no que o senhor falou, a questão das fake news, o senhor acha que é um tema secundário no momento de, de crise e de instabilidade que nosso país vive? Deveria ser criminalizado? Ou que temos que haver, na verdade, um pacto de unidade nacional para pensarmos na nossa saúde em primeiro momento? Eu acho que o tema da fake news ele entra um pouco no tema da nossa saúde, porque as pessoas acabam. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O presidente fala para tomar detergente, as pessoas tomam detergente, né? Então, isso é muito sério. Depois, né, ele falou brincando, mas as pessoas acreditaram naquilo que ele falou. A gente teve aí uma discussão no Brexit, né? E assim uma série de reportagens, documentários, né? Mostrando não importa que as pessoas queiram sair ou queiram permanecer.
Eu acho que a grande discussão é o que leva as pessoas a optarem por uma coisa ou por outra coisa. Quando você vai numa cidade no interior da Inglaterra, em que moram 5.000 pessoas, e você pergunta para essas pessoas qual é o maior problema dessa cidade, e as pessoas invariavelmente respondem, são os refugiados, e aí você pergunta onde eles moram, eles estão na cidade inteira, e não há nenhum refugiado na cidade, numa cidade de 5.000, você sabe se tem ou se não tem refugiado. Então, isso é um tema muito preocupante, né? Como é que imagens são desconstruídas, pessoas são atacadas, discursos de ódio são incentivados, né? Levando as pessoas ao erro, ao engano, né? A gente já tinha uma tradição das pessoas se acharem árbitro de futebol, né? De acharem técnico de futebol. De repente, as pessoas começaram a achar que elas poderiam ensinar a emagrecer ou a ter qualidade de vida. De repente, as pessoas começaram a saber tudo de direito, começaram a saber tudo de política e agora começaram a saber tudo de medicina. Então, a informação ela é tão fundamental quanto o cuidado com a saúde, porque a informação leva o que é importante se fazer da saúde. Para eu acreditar que se eu der uma festa, eu posso contaminar outras pessoas, eu posso contagiar outras pessoas, eu preciso acreditar no que os meus líderes estão falando. Para eu tomar cuidado ou não tomar cuidado, vem do tipo de convencimento que essas redes chegam até mim. Então, eu acho que não é um tema secundário discutir a fake news, discutir esses instrumentos que nós temos à nossa disposição. A comunicação mudou radicalmente no momento em que a gente está vivendo, né? E eu acho que dentro desse pacto você precisa ter um pacto de responsabilidade. E há algumas pessoas que ganham dinheiro com isso, que se valem disso, né, ludibriando, enganando, destruindo as outras pessoas. É como você, aquela visão de Rousseau, né? Reger uma sociedade é muito mais complexo e muito mais necessário, muito mais bonito do que conduzir um bando. Então, não é um discurso que vai conduzir um bando, né? Você às vezes conduz o bando nos discursos de ódio porque você une aquelas pessoas em torno de uma luta externa de algo que você nem sabe se existe. O reger uma sociedade é algo mais profundo. Aí você tem um compromisso com a verdade, um compromisso com a responsabilidade. Não importam que sejam partidos diferentes, né? Todos esses partidos precisam pensar de uma forma comum em temas urgentes, como o tema da saúde, depois como o tema da empregabilidade. Você precisa, não importa se você concorda ou não concorda com decisões, né, das instituições que nós temos, mas você precisa respeitá-las. Você não tem uma democracia forte se as instituições não estiverem fortes. E isso vale para todas as pessoas. De uma hora para outra, a gente viu, por exemplo, Poder Judiciário, né? Ministério Público. O Poder Judiciário deveria ser um poder pacificador, serenizador das relações sociais. Para isso, ele existe. E, de repente, você vê guerras, né, de um com o outro. Então, o ministro do Supremo dá uma decisão, um promotor de primeira instância começa a xingar o ministro do Supremo. Quer dizer, a gente não vai a lugar nenhum com isso, né? Você tem que ter um pacto real de compreensão do que são esses poderes, a estrutura desses poderes e como eles poderiam buscar o que une mais do que desune para conduzir bem o país em que nós vivemos. Esses conflitos morais impostos pelo Covid-19, como quarentena vertical, quarentena horizontal, liberdade de ir e vir, o senhor, inclusive, como secretário, que foi secretário de Segurança Pública, se as crianças devem ir para os colégios, não devem ir, como você acha que podemos harmonizar essa questão para, ao mesmo tempo, não quebrar nossa economia e também nos resguardarmos a nossa saúde? Eu acho que a responsabilidade da educação, você falou que eu fui secretário de segurança, fui secretário de Desculpa, educação. secretário de Educação, desculpa. Eu acho que a gente precisa primeiro ter uma responsabilidade com a vida, né? Vamos olhar o que países que conseguiram, de alguma maneira, ter um comando mais firme, né? E perderam menos vidas, né? Qual foi o trabalho da Alemanha, que não é um país tão pequeno, mesmo da China, da Coreia, dos países nórdicos, né? O que está acontecendo nos outros países da América Latina. Eu acho que tudo precisa ser muito analisado. Agora, não existe economia sem vida, né? Então, a primeira grande questão é a proteção à vida, é o direito à vida, né? E aí, Flávio, não pode ser uma discussão política de esquerda ou de direita.
Isso é ridículo no momento que a gente está vivendo, né? Não tem, o vírus não é de esquerda ou, não é, ou de direita. Aí precisa de ciência. A gente tem que analisar o que o mundo está sofrendo, o que está dando certo, o que está dando errado, como é que ele constrói de um lado ou de outro lado, né? Esse tipo de posicionamento que defende a vida e a saúde das pessoas. Em princípio, né, o isolamento vertical foi o que se mostrou mais eficiente, o que de fato fez com que menos vidas fossem desperdiçadas. Então, ele teve um caminho importante nisso. A gente vê a Alemanha é um exemplo muito interessante. A proibição foi total, né? A Itália demorou para fazer isso. Quando ela fez, ela já retomou também, mas ela fez de uma forma efetiva. A França também, a Inglaterra também. De repente, aqueles países que demoraram para fazer isso, que tiveram maiores dificuldades, como foi o caso do Brasil e dos Estados Unidos, são países que a gente teve um número de mortes muito acentuado, né? Talvez vidas poderiam ter sido poupadas, né? A gente teria evitado esse caos. A questão econômica, aí é um planejamento que o país tem que ter. E nesse momento, né, nem deveria ser uma preocupação inflacionária ou não. À medida que você defende a vida, cabe aos governos imaginar o que eles podem fazer para evitar o desemprego, para evitar a pobreza absoluta. O que esses governantes podem fazer? Como eles podem agir para que isso aconteça, né? E aí você vê planos de um país ou de outro país. Eu acho que a literatura mundial ela nos ajuda um pouco a comparar as conduções de um lado ou de outro lado, né? O Brasil teve muito isso de jogar responsabilidade. A responsabilidade é do presidente, é dos governadores, é dos prefeitos. Quem decide isso, quem manda aqui. Não era um momento desse tipo de discussão, né? Eu acho que nós erramos como sociedade e erramos na forma de comunicar. Quando você vê que o Rio de Janeiro, o dia que abriu, as pessoas lotaram os bares sem máscaras, né? Depois tiveram que fiscalizar de uma forma mais intensa para isso. Você mostra um pouco da irresponsabilidade da sociedade que não acreditou nos comandos que precisaria ter acreditado, porque talvez tiveram vozes, né, distoantes ali, né, nesse processo de comunicação. A gente viu de outra monta, né, pessoas que trabalhavam na fiscalização sendo achincalhadas, né, por outras pessoas, porque não admitiam que aquela pessoa mandasse se eu devo usar máscara ou não, se eu posso entrar na praia ou não posso entrar na praia. Você tem responsabilidades por pessoas que foram eleitas para isso, né? A gente tem que respeitar. Você pode não ter votado nesse presidente, ou nesse governador, ou nesse prefeito, e você pode não votar na outra eleição, é uma decisão sua. Mas no momento em que ele está conduzindo aquela cidade, aquele estado, aquele país, as suas decisões precisam ser respeitadas, né? Este momento delicado que vivemos e essa polarização de esquerda e direita que está sendo feita, está gerando bastante discurso de ódio, né? Principalmente discurso racial, discurso de uma autoridade sobre alguém que ele julga ser menos do que ele, até preconceitos raciais e sexuais. O senhor acha que nossos códigos jurídicos, eles correspondem à moral ou precisamos reaver isso? Eu acho muito triste que a gente esteja vivendo esse momento, né? Eu gosto muito de estudar essa evolução conceitual dos direitos e ver o que a humanidade já sofreu com as múltiplas formas de preconceito, né? Todas elas, o que foi a escravidão para a história, o que foram as perseguições, o que foi a decisão de ter uma raça pura, o que foi a decisão, todas elas absolutamente equivocadas, que levavam as pessoas, né, à destruição, à morte, ao genocídio. De repente você fala, nossa, depois desses pactos, né, o mundo é outro, né? Hoje a gente tem um compromisso de respeito acima de tudo, né? O direito a ter direitos. Então, de repente, parecia que você estava vivendo uma era mais arejada, né? Em que esses valores, em que esses direitos estavam de fato sendo respeitados. E de repente a gente vê um recrudescimento disso, né? Você vê a volta do discurso racista. Pode ser que ele não tivesse acabado, mas talvez ele tivesse escondido, ele tivesse envergonhado, e de uma hora para outra as pessoas começaram a achar que elas podiam ser racistas novamente, né? O machismo que você imaginava que essa discussão de gênero, de homens e mulheres, tal, não tinha mais lugar no mundo e você volta a uma discussão
de machismo, de homens que acham que têm alguma superioridade em relação às mulheres, discussões religiosas da mesma maneira, né? Muito ruim. Você ouve as pessoas dizendo assim, não, melhor a gente não falar de política para não brigar. Não, espera um pouco, política vem de polis, de cidade, política é para falar, não é para brigar. É para você ouvir um lado, o outro lado, para você ter pensamentos diferentes do seu, para você desenvolver um processo dialético. Mas isso é muito ocasionado por esse processo de discurso de ódio. Quando você vai insuflando as pessoas a xingar as outras, é a falência da racionalidade. Você perde os argumentos. Eu não tenho mais argumento, eu quero te xingar. Eu não quero aprender com você, ou te ensinar, ou discutir conjuntamente, ou conversar, ou perceber se eu estou certo ou estou errado, né? Eu, quando presidia a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, era muito bom que a gente tivesse deputados mais à direita, mais à esquerda. Isso não é ruim. Você pega grandes líderes mundiais da esquerda que conseguiram realizar o seu ofício com muita competência e da direita também, né? A gente pega um Churchill de um lado, que foi um homem que soube enfrentar Hitler naquele momento da direita. De repente, os conservadores do seu partido não o apoiaram, né, de imediato, e foram os trabalhistas que o ajudaram de repente, ir contra, inclusive, o que a população pensava naquele momento, porque até a população ela precisa ser esclarecida, e o ódio não esclarece, a fake news não esclarece. Então, você vai numa linha sem saber daquilo que está acontecendo, do que está desenvolvendo, né? Eu acho que é um desperdício, Flávio, é uma falência da racionalidade, da humanidade, quando o ser humano vai para a violência. Seja a violência real, seja a violência simbólica, seja a violência nesse mundo informacional, ver pessoas xingando as outras, né? Eu vejo, às vezes, eu tenho, né, graças a Deus, uma relação muito boa com os meus seguidores, eu discuto mais filosofia, política, mas às vezes eu vejo quando alguém comenta uma coisa, o outro xingando, sem ter muita. Eu não preciso xingar, eu posso conversar. Eu posso perguntar, nossa, mas eu imaginava isso, será que eu estou errado? Será que você está errado? É tão mais leve, né? É tão mais sereno. Vamos lembrar da ágora grega, né? Em que as pessoas ficavam ali nascendo o conceito de política que a gente traz para cá, de polis, né? Você debate, você analisa, você discute. É melhor as crianças voltarem para as aulas agora, é melhor em setembro, é melhor em outubro. Vamos discutir isso sem brigar? Vamos tentar ver os lugares em que as aulas voltaram antes, as que não voltaram, fazer com que as crianças voltem para as aulas, pode colocar em risco os seus avós, pode colocar em risco os seus professores, esse é um ponto importante a ser analisado. Fazer que não voltem pode colocar em risco uma outra coisa que a Unesco está preocupada hoje, que é o aumento da violência sexual contra a criança, da exploração sexual de crianças. Vamos né, cotejar essas questões, refletir um pouco mais. Isso é política. Eu não preciso chegar numa discussão dessa, se volta às aulas ou não, com a cabeça feita. Deixa eu tentar entender um pouco os argumentos de um lado, os argumentos do outro, fazer essa literatura internacional. Deu certo? Por exemplo, o Maranhão voltou, parece que está bem. Como é que eles conseguiram voltar? Amazonas, que foi um dos estados, né, caóticos na Covid, as aulas voltaram. Está dando certo, não está dando certo? Depois, vamos voltar com teatros ou não? Onde voltou? A Alemanha voltou? Está dando certo, não está dando certo? A gente está vivendo espacialmente isso. É possível analisar os. Isso é uma discussão inteligente. É uma reflexão profunda que eu posso ter sem ódios. Não, a esquerda manda voltar e a direita não, a direita. Isso é de uma estupidez imensa. Você pode ter visões mais liberais, visões mais de proteção social de um lado ou de outro lado, mas quando você está discutindo o direito à vida, a questão mais importante é ampliação de repertório, compreensão de ciência, análise disso. Parmênides dizia que o mal da humanidade, naquela época, né, lá nos pré-socráticos, estava na doxa, que as pessoas não descortinavam a verdade, não estavam em busca da verdade, eram opiniões sobre tudo. E, assim, eu não posso dar opinião sobre tudo. Ah, você acha que esse remédio funciona ou não? Eu não sou médico. Vamos perguntar para vários médicos. Eu não sou cientista, eu não sei se dá certo ou não. Você acha que se fizer essa construção na sua casa, com esses pilares, ela cai? Eu não sou engenheiro.
Eu não estudei para isso, eu não sou engenheiro. Você acha que essas pedras que eu estou nos rins, eu não estudei isso, eu não sou urologista. A gente precisa respeitar um pouco as pessoas, né, que estão de uma área ou de outra. Recentemente eu estava, né, num jantar e uma pessoa criticando uma decisão de um ministro supremo, tá falando: "Nossa, você fez direito?" "Não, não fiz direito, mas eu entendo tudo de direito." Eu falei: "Olha que coisa boa, né?" Quer dizer, esse ego que as pessoas foram desenvolvendo, né, é, é, leva essas pessoas ao engodo, ao erro, e levam outras pessoas a acreditarem nesse mesmo erro. E a gente desperdiça essa experiência linda que tem o ser humano, que é a experiência da aprendizagem. Mas isso a gente só consegue com humildade. Humildade, né, a palavra humilde vem de humus, de terra. A gente é da mesma terra, né? É, uma passagem bíblica que diz, lembra que é pó e ao pó de voltar, que é usada nas celebrações da quarta-feira de cinzas, né? Mas é isso, você vai voltar para o pó, calma, né? Sem ser dono da verdade. Comecei agora a minha outra turma dos alunos da pós-graduação, do mestrado e doutorado da PUC, e eu disse para eles assim, vamos começar com humildade, né? Eu não tenho que ler Maquiavel xingando Maquiavel, ler Platão, não concordo com Platão. Platão já morreu, não está preocupado se você concorda ou não. Se ele está na história do pensamento, para você o mais importante é compreender o pensamento dele, é estudar isso, é se abrir, né? A gente vive um mundo de estreitamento de consciências e a gente precisaria ampliar as consciências, expandir as consciências. Precisa ter uma expansão de consciências. E eu não consigo ter uma expansão de consciências quando eu estou nos extremos. Nenhum fundamentalismo radical é bom. Nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, nem o religioso não é bom. Quando eu estou numa ponta ou na outra ponta, eu não vejo o centro, eu não vejo o meio. Eu não consigo compreender os fatos como eles são, né? Então, eu preciso deixar de lado um pouco essa minha arrogância de achar que eu sei tudo de qualquer área e estudar um pouco mais, né? Professor, o senhor que é conhecido por esse tom mais harmonioso, eu que tive a honra e o privilégio de ser prefaciado pelo senhor no meu livro Mediação em Direito de Família, como o senhor vê tanto a mediação e a conciliação, não só nos conflitos jurídicos, mas nesses impasses políticos, qual que é a importância? Se a gente pegar, vamos pegar primeiro no aspecto jurídico, né? O Brasil tem mais de 100 milhões de ações. Não é razoável. Um país com 200 milhões de habitantes, né? Então, se você imaginar, tem um lado e outro lado, então está todo mundo em conflito, né? Não é bem assim, porque são muitos conflitos do Estado, mas em tese. Como é que você melhora isso, né? Conciliação. Você precisa de mediação, você precisa de outros caminhos que não a briga. Há outras possibilidades que não a briga. Eu posso sentar com pessoas que pensam de uma forma diferente da forma com que eu penso e chegar a algum consenso daquilo. Seria muito melhor que a gente não ingressasse um contra o outro, né, na justiça, mas houvesse um processo de mediação até antes do processo jurídico de mediação, né? Você tem países que têm uma tradição da mediação acontecer entre escritórios, né? Você não precisa chegar até ali, mas a gente começa o conceito de mediação entre vizinhos, né? Para que brigar? Você não mora no mesmo condomínio, vai encontrar essa pessoa sempre. Você não pode abrir mão um pouco daqui, você abrir um pouco mão de lá, né? Eu acho assim, eu consegui, né, nos cargos que eu tive, né? Eu fui o secretário de educação que nunca teve greve, nem no estado nem no município, né? E eu ficava, às vezes, o dia inteiro com sindicatos de todas as, né, colorações ideológicas, partidárias, ouvindo o tempo todo, dizendo a verdade com eles, né, com essa construção coletiva, com esse respeitar uma visão que eles tinham e que, de repente, não era possível naquele momento, mas eu precisava explicar por que não era possível naquele momento, porque era direito deles ouvir isso. Então, não é porque eu sou o secretário e eu mando, todo mundo tem que obedecer. Vamos construir isso. Nós fizemos a mudança do currículo da cidade de São Paulo, né? A matriz curricular, as trilhas de conhecimento, com 70 mil participações. E foi incrível, porque eles construíram conjuntamente as matrizes, aplicaram e não teve polêmica nenhuma, porque todo mundo participou o tempo todo disso. No Estado, né, eu criei 500 escolas em tempo integral. Quem é que construiu o currículo de escola de tempo integral? Os educadores, os professores. Eu dizia assim, respeite sua excelência o professor, porque é ele que está no chão da escola. Ele que vê o dia a dia.
Ah, vou pegar um consultor que vai fazer aqui o programa. O consultor não entende nada do dia a dia da educação. Respeita esses professores, estude literatura, veja o que o mundo está pensando, estude os grandes educadores, mas ouça as pessoas que estão ali. Então, falta um pouco esse elemento dialogal. Eu achei muito bonito o que aconteceu no Chile, né, por causa da pandemia, quando os ex-presidentes, juntos com o presidente atual, fizeram uma live para pedir para o povo ficar em casa. Todos eles juntos, né? Então, olha, quem gosta mais desse ou daquele, ou dessa, ou desse, cada um falou para que todos eles tivessem a mesma linguagem. Será que não é possível a gente fazer isso? Não é razoável que as pessoas tenham um pouco essa preocupação, né? O presidente que ganhou, ele é o presidente de todos, não é só de quem votou nele, ou dos estados, né? O governador que ganhou, ele também é o governador de todos. Ah, essa cidade não votou em mim, eu não vou falar com o prefeito da cidade. Não. A mesma coisa no Poder Judiciário, né? Eu acho que, com todo respeito aos ministros do Supremo, eu acabo admirando aqueles que dão menos entrevistas, porque eles já falam nos autos, eles já falam nas sessões do Supremo. Às vezes, esse excesso de entrevistas, de fala, de polêmica entre um ministro e outro, não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. A gente não pode transformar o Supremo em 11 Supremos. Eles podem pensar de uma maneira diferente, mas eu digo isso com toda humildade, assim, mas era preciso que houvesse um respeito entre eles para que o Poder Judiciário seguisse um pouco esse respeito, que os presidentes dos tribunais de justiça do Estado tivessem o mesmo respeito pelos desembargadores, né, e fossem respeitados por eles, e o juiz, e assim por diante. Você precisa ter uma linha de reflexão do poder que vocês têm nas mãos. Hoje há uma visão, nas escolas de direito, a gente tem discutido muito o papel do promotor de justiça, do Ministério Público. O promotor se esquece que ele é promotor de justiça, não de acusação. Ele acusa para defender a sociedade. Ele não acusa para ter os holofotes para ele, para dar entrevista, para brilhar ali. Aí você pega cidades, por exemplo, que o promotor denuncia alguém, ele já dá entrevista antes do juiz receber a denúncia ou não. E aí coloca o juiz numa situação complicada, mas porque ele quer pressionar pela mídia o juiz. Mas espera aí, ninguém vai demitir esse promotor nem esse juiz, ninguém vai transferir, ninguém vai reduzir os salários dele. São garantias constitucionais que ele tem para que ele tenha essa calma, essa paciência. O político tem que prestar contas o tempo todo por causa do voto dele. Quem está no Poder Judiciário não tem que falar tanto como vem falando, porque ele é o pacificador da sociedade. Ele optou por uma carreira que, em tese, é a carreira que vai minimizar esses conflitos. Agora, às vezes, são carreiras que criam conflitos, né? E que não tem uma dimensão tão importante, você entende bem desse tema, Flávio, que é do consequencialismo, né? Qual é a consequência daquilo que eu faço? Ah, estou com um bode desse governador, então teve uma desapropriação de 30 anos e eu vou mandar ele indenizar com 4 bilhões. O dinheiro não é do bolso do governador. Ele tem que pensar nas consequências. De onde sai esse dinheiro? Para onde ele vai? Né? A discussão do Poder Judiciário em áreas de saúde, promotores que chegam em cidades do interior e querem mandar no prefeito, né? Obrigam a fazer creche aqui. Peraí, você não foi eleito para isso. O seu papel é tão importante, é tão relevante, é tão essencial, mas quando você se veste, né, de um pequeno poder, você causa um dano profundo para as pessoas. Eu não sou contra promotor investigar nada. Agora, eu acho que a gente precisa começar a ter uma cultura das pessoas que usam de má fé, ou das pessoas que exageram, das pessoas que erram grosseiramente, elas precisam responder por aquilo que elas fazem. Porque se eu não responder pelos meus erros, eu não vou me preocupar em acertar. Isso vem acontecendo em outros países. Você pega os Estados Unidos, né? Essa série incrível de alguns anos lá, o Olhos que Condenam, que mostra a injustiça praticada com adolescentes por serem afros e latinos, o que aconteceu com as promotoras que erraram, né? Que erraram por precipitação, que erraram por preconceito, não importa. Mas elas destruíram a vida de algumas pessoas. E agora, faz o quê? Não dá um dinheiro para as pessoas? Não, peraí, ficaram presos 12, 13 anos e nem estavam lá, ou nem estava lá no parque quando aconteceu o estupro, né? Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade daquilo que fazem, do poder que têm, da necessidade de dialogar com as outras pessoas, da tentativa de buscar consenso, né?
Essa história de que eu estou o tempo todo querendo ganhar de alguém mostra uma mediocridade humana. O ser humano é muito maior do que isso. Professor, é sempre muito gostoso ouvi-lo. O senhor que tem essa visão de Estado, de coalizão, essa visão de pensamento de união. Eu que assisto sempre suas quintas filosóficas e todas as suas aulas na internet, é um momento delicado que vivemos, que temos que ficar reclusos na internet, às vezes é muito estressante, então é muito bom sempre uma aula conversar com o senhor. Muito obrigado, Gabriel Chalita. Eu que agradeço. Prazer enorme, Flávio. Prazer foi meu. Este foi mais um vídeo do Interlocução Brasil, espero que tenham gostado. Inclusive, os convido para se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com os amigos e até uma próxima.